Criatividade e inovação no negócio durante e pós a pandemia do Covid-19 é o tema do primeiro encontro do ciclo de estudos. E o nosso convidado de hoje é o professor mestre Gilson Costa de Aguiar. O professor Gilson Costa de Aguiar é mestre em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, graduado em História pela Universidade Estadual de Maringá, é docente no ensino superior, atua como colunista na CBN Maringá e também na revista da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Seja bem-vindo, professor Gilson Costa de Aguiar. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos. Agradeço aí o convite da Eficaz para começar um ciclo de discussões que vocês vão ter, ligando não só a área de negócios, não só a área de inovação, mas também a área de saúde e educação. E fico honrado de ser o primeiro a discutir com vocês nesse ciclo de estudos um tema que todo mundo quer discutir, a inovação. Todo mundo quer saber o que é inovação, todo mundo gosta de ser inovador. Mas nem todo mundo sabe definir muito bem o que é ser inovador, nem todo mundo sabe entender muito bem o papel da inovação na nossa vida, não só na questão dos negócios. A gente costuma focar muito em inovação nas coisas do negócio, na economia, no mercado, no empreendimento, alguém quer montar uma empresa, alguém quer fazer um procedimento de trabalho diferente, alguém quer vender um serviço ou um produto diferente, e a palavra é inovação. Mas inovação é algo que começa, inclusive, com a gente mesmo. Inovar significa estar apto a isso. Quem está apto a isso é uma pessoa, um ser humano. Então, a primeira coisa que você tem que entender em inovação é entender você mesmo, na perspectiva do que você efetivamente quer inovar. E aí eu quero mostrar para vocês que a inovação é uma constante. A inovação ela não é efetivamente um procedimento único, né? Na sociedade que nós temos, nessa sociedade de mercado, quem não inova está fora. Objetivamente, você está vivendo hoje, nesse período de pandemia, a necessidade, a pressão que alguns sofrem e também a genialidade de alguns de inovar. Onde você achava que não tinha mais o que inventar, tem gente que inventa. E tem gente que se reinventa com isso. Então a gente associa duas coisas muito importantes na inovação. O ambiente, aquilo que exige você ter que promover uma inovação, e a capacidade de alguns, que não é para todo mundo, de saber inovar, de fazer diferente, de ser inovador. Tá claro? E essa é a discussão que eu quero fazer com vocês aqui. Aqui um pouco do meu currículo, que o Paulo já falou para vocês, né, sobre a minha carreira, mas nossa discussão é inovação. Inovação tem duas coisas que eu quero ressaltar no início: cultura e hábito. Quando você pensa numa sociedade, um ambiente cultural inovador, você vai perceber que em algumas sociedades, em algumas nações, vamos dizer assim, em algumas coletividades, a inovação é quase que uma característica das pessoas. Não porque aquilo se foi construído por uma questão de positividade sempre. Pessoas que vivem num ambiente muito tranquilo e pacífico quase sempre não inovam. Isso é fundamental você entender. Pode parecer estranho porque inovação é uma palavra muito positiva, né? Quando a gente fala de inovação, a gente pensa em coisa boa. Inovação a gente pensa em melhoria. Mas inovação pode ser efetivamente a resposta para um problema. E objetivamente inovação é resposta para problemas. Quando você quer mudar, já efetivamente você não está contente com o que está vivendo, ou você não tem mais o que você tinha antes. E aí você se obriga a mudar. Aí são duas coisas bem diferentes. Eu estou tentando mudar uma situação, eu tenho ela pode permanecer, existe uma condição que está presente, eu posso continuar com ela, posso compactuar com ela, posso tentar sobreviver com ela, ou eu posso mudar. Aí depende muito das pessoas estarem preparadas para isso. E tem gente que é jogada na mudança porque ela não tem mais alternativa, acabou a alternativa. Vamos pensar nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento cheio de cases, cheios de exemplos. Uma coisa é alguém que começa a trabalhar em casa, home office, alguém que trabalha como autônomo e pode fazer o seu trabalho usando, por exemplo, plataformas que nós temos hoje disponíveis na internet. Pode utilizar um site, pode utilizar uma rede social, e ele tem apenas que adaptar, ele tem que inovar a forma, por exemplo, de vender um produto ou um serviço. Ele pode criar mecanismos, ele pode estudar para isso. Então veja, ele está diante de uma situação em que ele ainda tem a condição, mas agora num outro formato. E aquele que perdeu o emprego, objetivamente ele não tem mais a fonte de sobrevivência que ele tem. Aí ele está jogado na mudança. Aí vai depender muito da condição que essa pessoa tem ou não, pessoal, para poder mudar, para poder transformar a situação que ele tem. Por isso eu coloquei duas coisas importantes, cultura e hábito. Cultura é o ambiente que já tem uma certa propensão à inovação. Uma sociedade que já constrói ao longo do seu tempo um processo inovador. A gente costuma admirar muito os japoneses, né?
costumo elogiar muito os japoneses e volta e meia você encontra uma palestra de alguém fazendo uma comparação relativamente injusta dos japoneses conosco. E falando assim, ó, nós teríamos que ser iguais aos japoneses. Primeiro que a gente não nasceu no Japão, e segundo porque nós não somos os japoneses. A gente não está na figura do japonês, e os japoneses são construídos pela história deles, e nós pela nossa. Na história de cada sociedade tem benefícios e malefícios, como na sua. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho que isso se traduz em conhecimento. Cada um de nós tem uma trajetória diferente. E é muito complicado quando as pessoas querem exigir o mesmo resultado de pessoas diferentes. Quando se tem uma construção pessoal em que existe já um certo culto à inovação por necessidade, por situações mais complexas que alguém viveu, que você já cultua a inovação, não por aquilo que você dá valor, mas porque você precisa, as pessoas são mais dispostas a isso, são mais preparadas para isso. Vou te dar um exemplo prático. Muitos pais que às vezes passaram vários apertos na vida, construíram um patrimônio, às vezes construíram uma empresa e querem que o filho assuma a empresa, os pais costumam olhar para o filho e pensar, vou dar ao meu filho tudo o que eu não tive. Uma boa faculdade, uma boa condição econômica, não vai precisar trabalhar, eu tive que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, tive que montar a minha empresa com uma série de carências, deixei uma série de sonhos de lado para poder montar o meu empreendimento. Meu filho não vai passar por isso. Ele vai ter toda a estrutura para fazer algo diferente e algo melhor do que eu. E alguns pais têm uma triste surpresa quando o filho cresce, não tem o desempenho que ele espera, não dá valor nas coisas que ele dava e ele se pergunta, aonde eu errei? Exatamente quando o pai olha para o filho e pensa que o filho, na condição que ele tem, vai dar valor às mesmas coisas que o pai deu. Que o filho vai fazer diferente só porque ele teve um tratamento diferente. Veja, existe uma cultura de valor que o pai carrega e o filho não. Aí você pensa, mas é o meu filho. Ele me viu fazer e objetivamente por que não fez? Porque objetivamente a prática e o ambiente em que ele está não se traduz na reprodução daquilo que o pai criou, daquilo que o pai produziu. Ele não teve a necessidade. O ambiente não proporcionou para ele, obrigou ele a fazer algo diferente, a ter que sobreviver diante de uma condição. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, julgar duas condições diferentes que podem ou não promover mudanças, pode ou não promover inovação, e a gente cobra às vezes das pessoas inovação sem conhecer quem são essas pessoas. Por isso que a gente tem que levar em conta cultura, valores e os hábitos das pessoas. E a gente tem que entender também que quando a gente pensa em mudanças, que a gente pensa em inovação, tem duas coisas vitais aí. As heranças que nós temos, os valores que a gente carrega, aquilo que a gente acredita e quais as intenções que a gente tem com as buscas que a gente vai tentar desenvolver com as nossas ações. Do que eu estou objetivamente falando? Você sabe que o ser humano, ele quando cria uma certa situação, ele cria por uma certa intenção, o que a gente chama de intenção positiva. Todo mundo tem uma intenção positiva. E para inovar a gente tem que ter uma intenção. Se você não tem uma intenção, você não tem o porquê mudar a sua situação. E quando eu falo de intenção positiva, não significa uma intenção boa. Tem gente também que tem intenções ruins. Nas relações que a gente estabelece na nossa vida do trabalho, para alguns de vocês que estão na vida profissional ou mesmo na vida pessoal, você às vezes não entende por que as pessoas falam certas coisas para você ou por que as pessoas, em determinado momento, praticam determinadas ações que você não entende a lógica ou o motivo daquilo. Existe, por parte das pessoas, uma certa intenção positiva. Imagina que, dentro de uma empresa, onde existe um projeto e uma proposta da empresa de mudar um processo de produção ou mudar um processo de prestação de serviço, onde alguns dos colaboradores vão ter que fazer ações diferentes, existe sempre alguém que diz que isso não vai dar certo. Ou alguém que começa a tentar se valorizar para ser prestigiado nas mudanças, dizer que ele é mais competente ou mais eficiente para determinada prática. E de repente você se vê tendo que trabalhar com uma certa pessoa que não tem lá uma perspectiva ou uma ação que afine com a sua, que vai convergir com aquilo que você pretende. E você começa a ter atrito com essas pessoas, ou com essa pessoa. E você percebe que você não consegue fazer o seu trabalho direito porque a pessoa começa a te minar. A pessoa começa a ir contra você, a promover um atrito. Tua primeira reação é de rejeição. E aí que a gente esquece que quando as pessoas promovem atritos, quando as pessoas promovem um ambiente de confronto,
elas têm uma intenção positiva. E se a gente quiser administrar uma situação, a gente tem que entender essa intenção. Porque as ações das pessoas são baseadas em valores. Vamos observar, por exemplo, quem que a gente tem como líder, ou quem que a gente aposta como pessoas mais corretas ou não, pessoas mais certas ou não. Os julgamentos de perspectiva moral ou ética que nós fazemos em relação a outras pessoas. Inúmeras pessoas que a gente convive, que a gente conhece, nós fazemos julgamentos morais, a gente faz algumas predisposições. Nós criamos valores em cima dessas pessoas e esses valores podem promover, em determinado momento, uma reação ruim da pessoa em relação a nós. A gente tem o que a gente chama de preconceito, e esse preconceito é muito difícil de se lidar. Quando a gente quer mudar e a gente quer inovar, a gente também tem que pensar que os nossos preconceitos podem ser um limitador dessa mudança e dessa inovação. Então é importante a gente tomar cuidado com as nossas heranças. O que a gente carrega como valor pessoal nas relações que a gente estabelece? O que as pessoas à nossa volta têm de valores que nem sempre compactuam com os nossos valores? E aí a gente tem que entender também a palavra inovação. E aí que a gente vai focar um pouquinho mais no sentido dessa palavra. No dicionário, inovação significa o quê? O ato e efeito de inovar ou, né, uma das expressões que é utilizada para isso, né, novidade ou coisa nova. E também a introdução de uma palavra ou elemento de construção ou, né, de uma língua inexistente, uma novidade em relação a um determinado tipo de termo ou afirmação. Então inovar seria uma coisa nova, objetivamente. Algo que surpreenda as pessoas, que mude aquilo que era feito de uma determinada forma. Então, se eu quero criar uma mudança, se eu quero criar uma inovação, eu não posso nunca pensar que, objetivamente, eu vou ter que fazer aquilo que vai tirar as pessoas da zona de conforto. Inovação incomoda. Inovação implica em reacomodar as pessoas à sua volta e também a você mesmo. Por mais que a inovação é típica do ser humano. Todo ser humano pratica a inovação e nem sempre percebe a inovação que está praticando. Se você pensar nas relações que você estabeleceu na sua vida, nos ambientes de trabalho que você já teve, nas pessoas que você conheceu, conforme você vai tendo novas relações, novos ambientes de trabalho, novas experiências, você vai tendo que rever e refazer os conceitos que você tem em relação a você mesmo e as pessoas com quem você trabalha. Ter tido certas experiências mudam as pessoas de foco e de valor. Então, inovar é saber que mudar pode ser uma necessidade, mudar pode promover atritos, pode promover a reação dessas pessoas que estão à sua volta, mas a inovação ela é típica de todo ser humano. Nem sempre você percebe a inovação que você está fazendo. Um dos exemplos mais típicos que eu gosto de usar é quando a gente se encontra com alguém, tem um relacionamento, por exemplo, amoroso com uma pessoa, e a pessoa tem uma pergunta vital para você. Você gosta mais de mim do que das pessoas que você já gostou? Você ama muito mais a mim do que o outro que você teve ou a outra que você teve antes? Aí você se vê obrigado a ter que fazer uma medida complicada de sentimento em relação a você, a outra pessoa e a quem você já teve um relacionamento. A melhor resposta que você tem que dar para essas pessoas é o seguinte: eu só gosto de você porque eu já gostei de outra pessoa. Eu só tenho esta habilidade que eu tenho hoje, essa capacidade de relacionamento, porque eu já tive um relacionamento anterior. Quer dizer, eu mudei, eu inovei, eu revi a forma como eu me relaciono. Nos empreendimentos, nos negócios, na vida de mercado que a gente tem hoje, nós fazemos isso, mas nem sempre com a consciência necessária de fazer da forma certa. A inovação é criar uma novidade dentro daquilo que eu pratico e nem sempre essa novidade tem que ser algo surpreendente, mas fazer de uma forma diferente que gere eficiência naquilo que você está fazendo. Então, na sociedade atual, inovar virou uma palavra muito generalizada. Todo mundo usa, mas efetivamente ninguém entende a dimensão que ela tem em ambientes e lugares diferentes. E aí nós vamos entender um pouquinho uma fala do filósofo Heráclito. Heráclito considerava que a mudança é uma prática constante e comum. Ou seja, um homem que vai se banhar num rio que ele considera o mesmo, nem ele é o mesmo homem, nem o rio é o mesmo. Por quê? Ninguém consegue repetir a mesma situação duas vezes. Você diversas vezes já falou isso. Pô, eu estou fazendo isso de novo, vou cair no mesmo erro. Você não cai no mesmo erro. Você efetivamente ainda não aprendeu a lidar com uma determinada condição. A gente não erra.
A gente está fazendo uma determinada situação numa condição diferente, por mais que a gente considere que esteja vivendo a mesma situação. O que a gente não sabe é administrar a oportunidade que a gente tem diante da mudança que é inevitável. Então, calculo que nós estamos, na sociedade atual, diante de uma necessidade de mudar. A mudança vai acontecer, quer você queira, quer não. Quando você observa nesse período de pandemia, muitos gostariam que tudo voltasse como era antes. Alguns até tentam se comportar assim e entram em atrito com a própria mudança que ocorreu e ele não pode evitar. Pessoas querem voltar a frequentar os bares. Pessoas querem abrir estabelecimentos comerciais. Pessoas acreditam que se ele voltar com o empreendimento dele, todos os clientes que ele tinha antes vão voltar para a loja dele e comprar os mesmos produtos da mesma forma. Alguns até tentam praticar essa ação. Mas aonde que eles esbarram? Exatamente na fala de Heráclito. Não adianta você querer fazer uma mudança ocorrer quando ela já existe, independente de você. Quando Heráclito falava do rio, o rio tem seu curso, as águas do rio correm. Eu me banhei num determinado momento nesse rio. Quando eu volto para ele, as águas que estão nesse rio não são a mesma. E eu já não sou mais o mesmo. Porque entre o tempo da primeira vez e o tempo da segunda, eu tive outras experiências. E o que me levou ao rio uma segunda vez foram motivos diferentes. Então, quando as pessoas voltarem dessa pandemia, a mudança não é algo que as pessoas possam mensurar. A mudança é uma condição real que já vai estar aí fora e você vai ter que se relacionar com ela. Resta saber como é que você vai agir diante dessa mudança. Por isso que todo mundo inova, só não sabe muito bem o que está fazendo com essa inovação, a grande maioria. E aqueles talvez que sejam mais eficientes com a inovação são os que sabem administrar a mudança, que às vezes foge ao seu controle, mas que também vão fazer com que você se obrigue a ter um comportamento diferente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da consciência, que eu considero um elemento vital para a mudança. O que diferencia aquilo que eu te falei, de as coisas mudarem e você nem sempre aceitarem as mudanças, e a consciência de saber o que mudou. Bom, esse é um exercício muito complicado, porque a consciência parte primeiro de uma coisa fundamental. Quem nós somos? A mudança tem aquilo que eu chamo de princípio vital de qualquer coisa que vai ser feita de forma diferente. Qual é a minha diferença nisso? E o que em mim, nessa relação diferente, tem que eu possa perceber que vai me dar ou vai trazer para mim algo necessário? O que eu estou buscando nisso? Qual a direção que eu dou para aquilo que eu estou fazendo? E se eu tenho muito claro as consequências da ação que eu estou praticando? Aí nós começamos a entrar no que eu chamo de técnica da inovação. É o que eu chamo de planejamento da mudança, que é o exercício talvez mais pesado que a gente tenha em relação a mudar. Nesse processo de mudança, o conhecimento que a gente busca, quando eu te falo de conhecer as coisas, conhecer o que está à nossa volta, tem duas características. Aquele conhecimento que eu chamo de explícito, como é que eu posso entender o que está acontecendo? Eu posso buscar o conhecimento que está sendo oferecido nos livros, nos sites, que está sendo colocado nos meios de comunicação, no rádio, na televisão. Eu posso ter conhecimento transmitido pelas pessoas, eu posso acessar, por exemplo, nas redes sociais, eu posso acessar na internet uma série de informações. Conhecimento que eu chamo de explícito. Esse conhecimento está aí. Qualquer um pode ter acesso a ele. Algumas pessoas podem acumular uma série de titulações. Podem ser mestres, doutores, alguns de vocês, por exemplo, vão ter uma longa carreira acadêmica e poderão chegar a uma pós-graduação, chegar a um doutorado, um pós-doutorado. Bom, esse é um conhecimento explícito. É um conhecimento que boa parte de nós pode seguir, cada um numa proporção diferente, no seu interesse diferente, pode ter. Mas existe algo que é o que promove a grande relação entre inovação, consciente ou não, que é o que eu chamo de conhecimento tácito. Esse é aquele conhecimento que ninguém tira de você, que é seu. Que é a nossa estrutura pessoal, com dois elementos vitais, nossas heranças, aquilo que a gente viveu, as nossas experiências, o quanto que essas experiências são cientes para nós somos capazes de percebê-la, o quanto que nós somos capazes
de nos posicionarmos como pessoas naquilo que estamos vivendo, na dimensão exata do que nós estamos vivendo. E outro elemento vital, aonde eu quero chegar com as minhas ações. Aquele que tem o conhecimento tácito é a pessoa que você dá a ele uma possibilidade de ter acesso a um conteúdo explícito, a um conhecimento explícito, e ele sabe operacionalizar esse conhecimento. Ele sabe transformar isso numa ação eficiente. Por isso que você fala, poxa, mas a pessoa tem tanta titulação, tanto conhecimento, e parece que não sabe o que fazer com isso. Às vezes você encontra pessoas muito bem graduadas e que não são capazes de gerar resultados naquilo que aparentemente ela é qualificada. Você encontra pessoas com um conhecimento expresso por elas, que você até admira, mas na prática objetiva do trato com as outras pessoas e de fazer aquilo se transformar num resultado, elas não conseguem. Elas têm conhecimento explícito, mas elas não têm conhecimento tácito. É muito fácil para algumas pessoas teorizar sobre determinados temas, mas muito difícil colocar essas relações junto com esse conhecimento numa convergência suficiente para que você obtenha aquilo que espera. A inovação é esse casamento desse conhecimento explícito com esse conhecimento tácito. Você na sua carreira, na sua construção profissional, sempre fica pensando, o que eu vou fazer com o meu diploma? Você não é o único e te digo que 90% das pessoas que se formam olham para o seu diploma e pensam, e agora? É agora que o conhecimento tácito vai fazer valer a sua capacidade. É na hora em que as pessoas, mesmo tendo uma área de conhecimento na qual elas foram formadas, sabem desdobrar ou transformar aquilo num resultado objetivo. E quando eu falo de resultado objetivo, não estou falando para você de algo mensurável exclusivamente. É daquilo que possa significar a construção de um projeto que dê resultado para a pessoa e para as pessoas à sua volta. Saber aonde você está, as relações que você estabelece e como que isso pode gerar para você, efetivamente, uma aceitação dentro das relações do mercado que você está vivendo. Por isso que ambiente conta, ambiente de mudança é fundamental. E quando a gente está diante dessa sociedade que exige de nós um posicionamento, aquele conhecimento que eu te falei, uma ação, nós estamos trabalhando com uma coisa chamada dor. E aqui dor, quase sempre para você, dor é uma coisa que você quer fugir. Imagina a dor no seu pé, a dor de cabeça. Você tem duas coisas para fazer com a dor. Claro que estou aqui falando da dor fisiológica, mas existem algumas dores como essa que a gente está vivendo. Muitos de nós estão olhando para os dias passarem, tendo, por exemplo, suas contas para pagar, tendo uma insegurança imensa do seu futuro profissional e dentro da sua vida doméstica com uma série de angústias. Isso é dor. Dor que pode se traduzir em relacionamentos, às vezes em discussões, pessoas que vivem momentos de tensão por causa de uma situação como essa que a gente está vivendo, ou de crises comuns na nossa vida, está vivendo uma dor. A chamada dor existencial. Quantos de nós não ficamos com aquela dúvida imensa, né, do que devo ou não fazer? A gente, quando está diante de uma dor, por reação quase instintiva, nós temos duas saídas. Ou a gente foge, ameniza, disfarça, o que eu chamaria nessa sociedade atual de infantiliza, a gente cria uma desculpa, a gente cria uma maneira de camuflar ou de maquiar a dor que a gente tem. É como se você estivesse com uma dor de cabeça e tomasse um remédio, um analgésico para aliviar a dor, e quando a dor passa, você pensa, resolvi o problema. Você não resolveu o problema. Você simplesmente camuflou, disfarçou. Você pode estar com uma inflamação, você pode estar com uma fratura, mas efetivamente aquilo não está te incomodando mais. Você fugiu dela. Você pode fazer isso por um tempo, mas o anestésico passa e a dor volta. Aí você tem a segunda alternativa, você pode enfrentar a dor. E quando você pensa em enfrentar a dor, você tem que estar preparado para ter uma estratégia de superação dela que também seja eficiente. Porque dependendo da maneira que você enfrenta a dor, você pode piorar a sua situação e criar uma dor maior ainda. Ou você pode, voltamos à questão do conhecimento, tendo um conhecimento tácito, tendo uma capacidade de associar conhecimento, se autoconhecer e as relações que você estabelece e ter uma possibilidade de solução definitiva. Por isso que, quando a gente pensa em mudança, a gente tem que pensar naquilo que a gente quer com a mudança. Quer se livrar da dor. A
gente quer se afastar da dor. Aí eu vou te dar um outro desafio. Tudo isso tem o peso de inovar. Quando você fala em mudar, quando você fala em mudança, você tem que pensar muito bem do que eu chamo de risco. Toda a mudança tem um risco. O que eu acho divertido nas pessoas de hoje é que elas querem fazer alguma coisa diferente sem perder o que elas têm. Vou te dar uma notícia meio decepcionante. Se você quer mudar, você vai perder alguma coisa. O grande problema é o que você vai ganhar com isso. Toda mudança tem seu risco. É como pensar que toda liberdade, que é uma coisa que muitas pessoas adoram, serem livres, fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, escolher o que a gente gosta. É uma delícia poder fazer isso. Só que tem um preço. Se queremos ter a liberdade da escolha, temos que estar preparados para as consequências das escolhas que a gente faz. Porque a própria palavra diz, ao escolher uma ação, eu não posso evitar a reação. Ao promover uma inovação, eu vou promover uma reação ao meu entorno que vai ter um resultado. Vamos pensar que você resolve criar uma grande ideia para a venda de um produto dentro do seu ambiente doméstico. Você resolve abandonar o seu trabalho e nesse momento de pandemia você percebe que aquela culinária que você fazia muito eficiente pode se transformar num produto para a gente vender e vender de forma online. Você cria um site, coloca lá os quitutes que você ou sua parceira ou seu parceiro fazem para vender na internet. E aquilo dá resultado, as pessoas estão ficando mais em casa, começam a comprar, você tem algum contato com os amigos e você fala, gente, criei uma situação nova. Contudo, você já tinha uma carreira antes, uma carreira profissional, que você vai deixando de lado para poder investir naquilo. De repente a pandemia passa. E as pessoas podem começar a voltar a frequentar panificadoras, outros lugares. Outras pessoas podem ter a mesma ideia que você e também começar a vender produtos pela internet, alimentos pela internet. Você tem que fazer uma escolha. Eu vou seguir a minha carreira profissional, que tinha segurança antes e que eu posso retornar ao mercado? Vou optar em fazer esse novo caminho econômico que eu escolhi e investir nisso, já que está dando resultado agora e fazer crescer? Mas sei que não vou poder continuar fazendo do mesmo jeito que estou fazendo? Veja, tudo isso implica numa escolha. Isso vai impactar na sua relação com seu parceiro, com sua parceira. Isso vai impactar numa vida profissional que você construiu até ali. Isso pode gerar uma satisfação, você pode ficar realizado com aquilo que você está fazendo, mas não ter o mesmo rendimento que você teria. Tudo isso implica em riscos. Quando a gente tem capacidade de entender o quanto a gente investe no que deseja e o quanto vai ter de retorno daquilo que a gente quer, nós temos a capacidade também de fazer uma escolha mais consciente. Isso não pode nunca ser pautado no imediato. Quem faz escolhas no imediato tem quase sempre resultados desastrosos ou joga com aquilo que, se eu fosse você, não jogava, com a sorte. A procura de uma grande tacada. A tacada quase sempre certeira, ela é restrita a um percentual muito pequeno de sucesso. Por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre essa operacionalidade da economia em relação à inovação. Um cálculo muito simples em lei de mercado, você pode pegar um livro de economia e você vai ter esses dados com mais detalhes. Aqui eu só vou resumir isso para você poder entender que inovação tem a ver com relação de mercado, seja na vida pessoal ou na vida econômica. Que relações são essas? Toda vez que você vai agir com inovação e mudança, você está à procura de um benefício, está à procura de um ganho, de um lucro. Lucro pode ser dinheiro, se eu ganhava 5, vou ganhar 10, mas implica também numa despesa. Eu gastava 3, vou passar a gastar 5 ou 6. Esse tipo de investimento econômico é mais fácil da gente lidar. Da nossa vida pessoal é mais complicado. Veja, eu posso entrar no investimento econômico, eu posso entrar numa ação nova no mercado, de serviço ou produto, que vai me exigir mais pessoalmente. Vai me exigir mais enquanto pessoa. Vai exigir mais comprometimento, responsabilidade. É aquela história da pessoa que costuma abrir um negócio porque gosta, por exemplo, de cozinhar, que abrir um restaurante. E como os amigos sempre elogiaram a comida dele, ele pensa, meu restaurante vai ser um sucesso. Pensamento pequeno, imediatista, em cima do desejo de achar que a cozinha do restaurante é a cozinha da casa dele. Não vai ser. Administrar um restaurante implica administrar pessoas, administrar estoque, administrar compras, conta no banco. E se você gosta de cozinhar, mas não tem afinidade com contabilidade,
Se você gosta de cozinhar, mas detesta administrar gente, porque o garçom é seu amigo que vem almoçar ou jantar na sua casa, e nem todo cliente é um convidado, você está diante de um problema achando que você vai ter uma solução. Melhor você pensar se você quer isso mesmo. Por isso, quando você pensa em inovar, a inovação não é uma ideia criativa que a gente tem. É a capacidade de associar conhecimento explícito, tácito, associar o potencial que a gente tem de enfrentar uma dor e objetivamente entender se o retorno que a gente vai ter a longo prazo, lembre-se sempre, vai gerar um resultado necessário, aquilo que a gente realmente se propõe a buscar. E em cima dos valores que eu tenho e que as pessoas têm, vai se consolidar no ambiente no qual eu estou fazendo o meu investimento. Por isso que a gente tem que pensar um pouquinho, e quando a gente pensa, por exemplo, em produtividade, né, que a gente às vezes investe nas coisas por muito tempo e o retorno é muito pequeno. Você às vezes tem um tempo excessivo, gasta muito com uma coisa que não te dá retorno. Uma questão de mercado, o trabalhador brasileiro, segundo a Organização Internacional do Trabalho, ele trabalha muito em tempo, só que ele tem uma produtividade de 30% do trabalhador norte-americano. Ou seja, um trabalhador norte-americano trabalhando 3 horas, ele gera uma riqueza idêntica a um trabalhador brasileiro médio trabalhando 10. Se você pensar o porquê que um grande número de pessoas estão com seu emprego ameaçados, porque uma grande parte dessas pessoas são facilmente descartáveis, já que sua produtividade em relação a tempo e produção é muito pequena. Ou seja, as pessoas trabalham muito e produzem muito pouco. Ou o que elas produzem, uma grande parte de pessoas fazem. Por isso que inovar e conhecer envolve você ter algo que a grande maioria das pessoas não vai ter. Você ser capaz de trazer alguma coisa duradoura. Por isso que os projetos de longo prazo se consolidam mais e são mais aceitos para o mercado do que algo mais imediato. E aí todo conhecimento, né, ele tem que permitir uma redução de tempo num retorno maior. Inovar implica que a grande parte das pessoas quer reduzir o gasto que elas têm de tempo com um produto que lhe traga mais satisfação para dar a elas a oportunidade de deslocar esse tempo para alguma outra coisa. Da mesma forma, você, quando pensa em inovar, você tem que produzir algo que gere para você a mesma relação de empenho de tempo menor com produtividade maior. Esse é um cálculo que todos nós temos que pensar e fazer, agir. E temos que ter resultado com isso. Pense na criação dos filhos. Né? Nossos pais falavam muito pouco com os filhos para educá-los, porque os pais eram um exemplo, os filhos olhavam o comportamento do pai, fazer o que o pai fazia, já era o bastante para você aprender o que seria o futuro. Se você observar os pais de hoje, olham para os filhos não serão eles, não terão os mesmos filhos que eles têm, a quantidade inclusive de filhos será diferente, alguns até nem filhos vão ter. Uma boa parte de vocês não tem muita ligação com os trabalhos domésticos e olha para a profissão do pai e da mãe e não vão fazer aquilo que eles fazem. Como que você educa valores e como você educa a qualificação e como você educa as pessoas para uma sociedade quando você não é medida para essas pessoas? Então você tem que criar um mecanismo em que as pessoas estejam mais aptas a uma sociedade que nem sempre é aquela que a gente criou, projetou, por exemplo, para os nossos filhos. Aquilo que eu te falei do pai que preparou o futuro para o filho, deu tudo o que ele quis e no final teve um resultado desastroso porque o filho não era ele. Talvez se nós tivéssemos há 3, 4 gerações atrás, os pais que não tinham muita inovação em ambiente de mudança poderiam pensar, meu filho vai fazer exatamente o que eu faço. Então se ele continuar observando o que eu faço e fizer o que eu faço, vai continuar fazendo a coisa certa. Hoje, se o meu filho fizer o que eu faço, ele será um desastre para o mercado, porque muitas das coisas da qual eu sou habilitado, daqui a algum tempo não vai ter mais necessidade dessa habilidade. Volto a repetir. Conhecimento existe, mais do que na minha época, conhecimento explícito, mas meu filho vai precisar ter os seus próprios conhecimentos tácitos. E aí nós temos que, para fechar nossa conversa, a inteligência, que é o que resume tudo isso que a gente conversou para a inovação. Boas inovações são inovações inteligentes. Inovações inteligentes não é aquele gênio com a lampadinha que inventou um negócio maravilhoso que todo mundo fica de boca aberta com o que ele fez. A inteligência é o que eu chamo de equilíbrio humano na relação com as outras pessoas para que tudo que você promover para resolver a dor das pessoas seja sempre pensando em dar a elas uma solução e a você uma oportunidade. Vou até repetir. A
A inteligência aqui é fundamental e simples. Ela não é nenhuma descoberta genial. É a capacidade de você ajudar as pessoas a superar suas dores e nessa superação da dor das pessoas você gerar uma possibilidade. É criar um empreendimento associado com um propósito de vida. É perceber que a tua ação resolve a necessidade do outro e promove em você uma satisfação. Por isso que, lembre-se, toda inovação tem que ter 3 elementos que considero fundamental na inteligência. Valores. O que você preserva na ação que você promove? Quais os tipos de valores que as pessoas têm que com sua ação inovadora ficam preservados e geram condição de satisfação? Condição. Como é que a gente pode agir e com que capacidade a gente pode agir com o menos de atrito possível para que as pessoas possam ter respostas necessárias naquilo que elas promovem, naquilo que elas buscam promover. E por fim, sentido. Toda inovação tem que ter uma busca. Toda inovação tem que ter um porquê, um resultado. Se isso não existir, a inovação se perde nela mesma. Quando você tem as empresas de grande porte hoje fazendo grandes ajudas, promovendo inclusive doações de produtos, às vezes dinheiro, ou mesmo serviços para combater a pandemia, as empresas estão trabalhando exatamente com esses elementos. Valores, elas têm valores, estão preservando pessoas, vida, família, estão numa determinada condição em que elas mostram que são capazes de esquecer num determinado momento a frieza da economia para valorizar o ser humano e, ao final, elas dão um sentido ao que é o seu produto e sua marca, que é o sentido de valorização da vida, aliviar a dor das pessoas. E quando você parar para pensar, quem merece o nosso respeito? Quem respeita os nossos valores, quem conhece nossas condições e quem nos dá sentido àquilo que nós estamos vivendo. Tá claro? Espero ter ajudado. Um abraço aí a vocês. Agora o Pablo vai conversar um pouco comigo. É isso, Pablo? Inovação. A inovação se faz como uma necessidade diante desse cenário que nós estamos vivenciando. Inovar agora e depois também é necessário, né, professor? É porque inovação, como eu estava falando, Pablo, inovação tem a ver com mudança. Mudança, todo mundo vai viver mudanças, né? Que a gente estava comentando. Mudança é algo que a gente não pode evitar. Tem aquela que a gente promove, né? Que você fala, pô, eu quero mudar, eu estou cansado de fazer as coisas como estão, ou como a gente estava comentando, inclusive, na aula, né? Existe aquela mudança que te toma de assalto. De repente você tinha uma condição, você não tem mais. Agora você vai ter que mudar. Você vai ter que dar um jeito na sua vida, né? Que são as mudanças mais drásticas, que a gente não espera. Então, a mudança implica que a gente tem que ter sempre na nossa vida, não vou dizer que o preparo constante, senão você fica neurótico, mas ter consciência de que a gente tem que mudar e a mudança é inevitável. E se a mudança é inevitável, por que não a gente pode aprender com ela? A gente não pode fazer as coisas de forma diferente, já que a gente tem que mudar. A gente não pode agir em benefício das pessoas e em benefício de nós mesmos, já que essa mudança vai vir ou promovida por mim ou promovida pela condição que eu estou vivendo. Sim. Tá claro? A gente tem que aprender com a mudança. E aprender implica em a gente conhecer a vida que a gente está levando, o ambiente que a gente está levando. Bacana. Professor, e você acredita que a inovação e a mudança, ela faz necessário diante desse cenário? Como que o professor avalia a questão da mudança e da inovação diante do cenário econômico, né? Diante da situação, da pandemia, mas não somente diante do cenário que nós estamos vivenciando? Qual o posicionamento que o empresário, que o administrador precisa ter após pandemia, né? Hoje a gente vê muito falar sobre como manter os negócios, como inovar, como realizar a mudança diante do cenário que nós estamos vivendo. Mas a gente precisa pensar também no pós-pandemia, né? Exato. Como a sociedade vai se organizar, como as pessoas irão inovar, como essa mudança vai implicar na forma de gerir, né, de administrar os negócios. Bom, eu queria aproveitar a tua fala, Pablo, resgatar um pouco o que a gente conversou. Primeiro que, se eu fosse um empresário nesse período, e tenho meu empreendimento, mas calculo que a maior parte dos empresários vivia um pouco essa angústia, que a gente gostaria muito que as coisas voltassem como era antes, né? Calculo que muitos empresários tinham um empreendimento que estavam crescendo, ou estavam estável,
Era importante porque a gente tinha uma economia que era possível planejar, né? Eu chamaria de curto, médio prazo, a gente podia pensar o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Alguns empresários pensavam já em expansão dos negócios. É gostoso a gente viver nessa situação, porque é uma situação em que a gente sempre tem, aparentemente, um certo controle daquilo que vai acontecer. Os funcionários também, você imagina que a gente tinha nossos financiamentos, nossos boletos, a gente estava pensando em construir a nossa casa, a gente estava pensando inclusive em fazer um curso superior, em fazer uma pós-graduação, quer dizer, a nossa vida estava planejada. E de repente você é tomado por uma situação que você não controla. A gente descobre, e é muito duro descobrir isso, não é uma situação fácil. Eu estou vivendo, vocês estão vivendo, você está vivendo, que é aquela situação que toma a gente de assalto e exige de nós uma reação, né? A gente vai ter que reagir. A primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, que isso não é só para nós, isso é para todos. Tá claro? Essa é uma condição que não quer dizer que você tem que ficar mais tranquilo, aquela história, né? Sim. Ah, o problema do outro é pior do que o meu, o problema do outro é pior do que o meu, eu tenho que ficar tranquilo. O problema é para todos nós, estamos todos nós envolvidos. E a dimensão do que a gente está vivendo demonstra muito claramente para nós que nada será como antes. Quando eu falo que nada será como antes, todo mundo pensa perda, 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 perda. Perdemos tudo, né? As pessoas pensam no afundado navio, né? Tipo, agora a gente vai... quem souber nadar vai sobreviver, quem não souber, não tiver uma boia, morreu. Né? Não é assim. Quando a gente sabe que as coisas não serão como antes, o grande desafio que está sendo lançado, eu gosto dessa palavra desafio, é o que você vai fazer diante dessa situação. É aí que você tem aquilo que eu chamo de conhecimento, que você chama de competência, que você chama de capacidade de inovar. Porque a inovação ela não vem, e essa é uma ilusão que a gente tem, de algo pensado, planejado. Né? Por isso que a gente vai numa cartomante para saber assim, será que o outro gosta de mim ou não? Será que ela gosta de mim ou não? A gente é doido para saber se eu vou ficar rico ou não. Né? Quem dera a vida fosse isso, né? Fosse um desenho marcado, não caia nessa, não acredite nisso. A vida é uma construção, que diante desse desafio a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, aprender a lidar com isso implica que a gente vai ter que aprender a agir e reagir. Então, a primeira coisa que os empresários, e que a gente tem que ter, não é só o empresário, a gente tem que ter, porque a gente também é um empreendimento, né? É a gente pensar qual é a dimensão do que eu estou vivendo. Quando eu falo dimensão do que eu estou vivendo, eu tenho que pensar a dimensão numa relação sistêmica, né? Tudo que está envolvido nisso. E, no segundo momento, qual a minha capacidade ou competência efetiva para criar uma possibilidade, veja, uma possibilidade, uma reação produtiva, uma reação de superação daquilo que eu estou passando. Isso implica tempo, isso não tem solução. Não adianta querer esperar que o governo faça isso. Não adianta você querer esperar que isso apareça. Não. Isso não aparece, isso é angustiante mesmo. Porque desafio, Paulo, é angustiante. Não adianta. Inovar não vem de forma fácil. A gente tem que parar de ficar pensando que inovação é um negócio de um gênio, daquele jeito que tem grandes sacadas, porque a gente costuma comprar essas ideias que são vendidas para nós nos livros dos grandes gênios, e que o fulano de repente acordou de manhã e fez um negócio que ninguém sabia. Né? É olhar atento, a gente tem que ter um olhar atento e entender o tamanho da nossa dor, como a gente conversou, né? A dimensão do que a gente está vivendo e saber como é que a gente pode reagir a isso de forma produtiva. Fazer um projeto duradouro. É um desafio. Sim, com certeza. Quando a gente fala em inovação e mudança, o professor disse ali durante a aula, né, que a gente precisa ter uma direção, a gente precisa ter um planejamento, um objetivo, e porque é necessário sim, né, faz necessário o ser humano, ele precisa inovar, ele precisa realizar esse processo de mudança, mas sempre com muita cautela e com muito planejamento. É porque de risco, né? A gente tem que saber que tudo tem um risco, aqui estava comentando. Toda ação que a gente vai tomar, ela vai ter reação. A gente não tem como evitar que um procedimento que a gente vai fazer diferente não vai ocasionar nas pessoas que estão acostumadas com aqueles procedimentos anteriores uma reação em relação a isso. Nem sempre uma reação positiva, às vezes uma reação de confronto, às vezes a perda. A gente, quando toma uma atitude diferente, demitir um funcionário, abrir um empreendimento, quando a gente escolhe uma carreira tem que abrir mão da outra, né? Quando a gente toma uma atitude de mudança de comportamento, isso vai causar uma reação. É quando você pensa assim, eu vou começar a acordar de manhã para fazer exercício porque eu tenho que pensar na minha vida. Você planeja, fica fácil, né? Eu vou fazer isso, amanhã cedo eu vou fazer isso. Quando você acorda de manhã, o velho hábito seu de ficar dormindo até mais tarde, de comer, de estar tranquilo, de descansar, vai te chamar e vai te puxar, falar, não faça, não faça, não faça. Até onde vai o projeto que você tem com aquele levantar de manhã,
para chegar efetivamente aonde você quer. Se ele for puramente emocional, imediato, porque você tem ouvido, ontem você ouviu alguém dizer, você está gordinho demais, você está muito devagar, você está muito improdutivo, você tem que fazer alguma coisa melhor para a sua saúde. Você ouviu ontem alguém num programa de televisão falando sobre qualidade de vida e você resolveu assumir isso. Isso é uma coisa que tem que nascer e surgir com você, com o convencimento seu de que há uma direção para isso, há um propósito para isso. Isso vai chegar em algum lugar. Eu quero atingir determinado lugar que vá muito mais longe do que simplesmente mudar o hábito diário, né? Deixar de fazer uma coisa e fazer outra. Aquilo que a gente está se propondo a fazer diferente tem que ter um planejamento, tem que ter um rumo, né? Isso é um estágio, uma fase. Por isso colocar no papel. Eu sou o cara super defensor do seguinte, pegue um papel e coloque. Eu quero chegar aqui. Segunda pergunta, por que você quer chegar aí? Porque você acha que é bonito, porque você acha que você merece, porque você sonha, porque você tem um vizinho que chegou e você morre de inveja dele, você não é o seu vizinho, você não é os japoneses, né, que a gente estava comentando na aula. Quem é você? Então se conheça para saber o que você quer. E diante disso, promova uma ação e uma mudança que seja necessária. Por isso que a gente tem que ter um sentido, a gente tem que ter uma direção. Inovar não é inventar algo do nada para lugar nenhum. Inovar é criar algo diferente para buscar chegar em algum lugar. Bacana. Professor, você disse também que precisamos ser inteligentes no momento de inovar, né? A gente precisa inovar, precisa realizar esse processo de mudança de forma inteligente. O que é inovar de forma inteligente? Inovar de forma inteligente o que eu chamo aqui não é inteligência, como a gente comentou, da pessoa que tem a capacidade de conhecimento fantástica, né? Que tenha conhecimento sobre várias áreas, e que saiba dominar determinados tipos de técnicas, não é esse conhecimento. O conhecimento, às vezes, é o que eu chamei, falamos de conteúdo, né? Você tem o conteúdo explícito, que é aquele conteúdo que está aí, e o conteúdo tácito, é o conhecimento tácito, que é um conhecimento que a gente adquire com as nossas experiências. Então, quando a gente fala de inteligência, é o que eu chamo de equilíbrio e inteligência, que alguns chamam de inteligência emocional, né? Se fala muito sobre isso, que é a inteligência que faz você conhecer a você mesmo. Conhecer primeiro os seus sentimentos. Olha que coisa engraçada, né? Pode parecer engraçado o que eu estou te falando, isso já daria uma outra aula. O que é conhecer seus sentimentos? Tem hora em que você fica assim, eu estou descontente com tal situação, não estou contente com essa situação. Tem muita gente hoje que está pensando isso, não estou contente com essa situação. Aí se alguém pergunta para você, te faz uma pergunta cruel, Pablo, tipo, mas o que te deixa descontente? O que te deixa descontente? Você está descontente, tudo bem, mas o que te deixa descontente? A pessoa fica te olhando com aquela cara. Então, como quem procura dentro de si o quê? E ela não encontra resposta. Porque as pessoas não sabem, você vai achar isso engraçado, elas não sabem o que elas sentem. Elas não sabem separar, por exemplo, amor, amor por isso. Tenho simpatia, raiva, tristeza, isso me entristece. As pessoas não, isso me alegra. Isso me dá satisfação, isso me dá insatisfação. Você pode achar uma coisa simples, mas as pessoas não sabem, primeiro, definir o sentimento que têm. Segundo, as pessoas, quando sabem definir o sentimento, elas não sabem definir o que provoca esse sentimento. Mas o que te faz ficar triste? Ponto. Aí você acabou de matar o ser humano. Porque a gente tem o péssimo hábito de não entender e perceber de forma inteligente quem nós somos diante das situações. A gente tem muitos hábitos que a gente pratica, dor, que a gente conversou inclusive sobre isso, né? A gente tem dores e as nossas dores são muito mal trabalhadas. A gente está tomando muito mais anestésico do que resolvendo o que efetivamente nos causa dor. Então, se a gente fosse mais inteligente, a gente conheceria nossos sentimentos, os fatores que movimentam nossos sentimentos, o que movimenta as outras pessoas, o que faz as outras pessoas agirem como elas agem, e propor uma mudança que fosse efetiva e sólida, pensando, eu sei efetivamente o que eu quero. Você não vai ter dúvidas, né? Eu sei o que eu quero, sei com quem eu estou lidando, e sei o que eu posso atingir com as pessoas com quem eu convivo. Como a gente não conhece nada disso, a gente fica perdido. A gente quer mudar, não sabe fazer o quê. A gente quer inovar, mas não sabe inovar o quê. E fica perdido. Muito bom. Professor, diante desse cenário, diante de tudo que a gente já conversou hoje, o professor ele diz também que as pessoas
e tem uma maior progressão, maior sucesso na sua vida, ela usa a inteligência de forma assertiva, né? E como que hoje os empreendedores, né, os pequenos empresários, como eles podem utilizar essa inteligência assertiva, né, para se manter no mercado diante desse cenário e progredir, né? Porque não é só manter diante desse cenário, porque a sociedade ela vai se organizar, nós iremos passar por este momento, acredito que sim, de uma nova forma, né? Muitos paradigmas irão se romper após essa situação dessa pandemia que nós estamos vivenciando, a sociedade ela vai se organizar. Como que o empresário, o pequeno empreendedor, ele pode utilizar essa inteligência, né, de forma assertiva para manter o seu negócio em pé? Bom, vamos lá. Eu vou começar com o que o Pablo perguntou lá no começo, né? O pequeno empresário, micro pequeno empresário, ou microempreendedor individual, a pessoa que tem um pequeno empreendimento. Todo pequeno empreendimento é empresa familiar. Tá? Empresa pequena nasceu da vida doméstica, nasceu das minhas relações íntimas. A escolha do próprio empreendimento tem muito a ver com a escolha de nossas relações mais próximas. Quando a gente escolhe montar um empreendimento, tem muito a ver com a nossa própria história, seja uma história mais pensada, mais elaborada, são quase sempre os empreendimentos que dão certo. Quando a pessoa pensa naquilo que realmente a realiza, ela estudou o mercado daquilo que ela pretende fazer, ela procurou entender parceiros e parcerias e locais de onde esse empreendimento teria mais sucesso, ela tem aquilo que eu acho fundamental, né, que esse para mim é a grande inteligência assertiva. Você está disposto a fazer, você gosta de fazer negócio, você curte, você pensa aquilo quando sai do trabalho. Uma coisa que eu não gosto, eu acho isso uma fria. Não, quando eu saio do meu trabalho, as coisas do meu trabalho ficam no meu trabalho, quando eu entro na minha casa, eu esqueço de tudo. A gente, quando gosta do que faz e faz uma coisa assertiva, a gente está levando o trabalho com a gente. E leva as pessoas próximas a gente junto com isso. Aqui alguns empreendimentos têm problemas. Quando a gente começa a ter um empreendimento e começa a ter um ambiente doméstico, um ambiente familiar, um ambiente mais íntimo, que coloca isso à prova, que exige escolhas ou que promove atritos. Quando você de repente não tem, vamos chamar de apoio ou construção de ideias, um ambiente fértil para ideias no lugar onde você mais precisa, que é o ambiente doméstico. Para ser mais exato, se a sua parceira e seu parceiro não estão afinados com o teu empreendimento, a chance dele dar errado é grande. Ou dar errado o empreendimento ou dar errado o relacionamento. Então a gente tem que pensar, nesse momento de crise, nesse momento que o empresário ou alguém está pensando no empreendimento, alguém tem que resolver seu empreendimento, se cerca das pessoas à sua volta e pensa aquilo que eu falei antes. Quem você é, o que você está sentindo, o que promove esse sentimento e quais são as intenções das pessoas à sua volta. E no que você pode contar, no que você pode ter de ambiente fértil para criar ou para você resolver e salvar ou inovar seu empreendimento. Porque não é uma coisa que você pensa sozinho. Né? A gente pensa que uma aula de inovação, vou fazer de lá um gênio. Não é isso, ninguém tem receita pronta. A inovação ela é uma construção da angústia, da necessidade, e tem gente dividindo isso com você. E essas pessoas são importantes. Às vezes o que faz uma pessoa inovar é a aprovação de quem está em volta da sua capacidade de poder inovar. Daquelas pessoas que falam assim, eu acredito em você. E de você também acreditar. Então por isso que a gente tem que ter em volta da gente quem a gente realmente pode efetivamente contar para construir essa possibilidade de inovação. Tem uma hora que você não pode ficar sozinho, não traga as coisas para você. A inteligência ela é mais eficiente, ela tem mais competência quando ela não é isolada. Quando ela é a possibilidade do diálogo, da construção, da troca. Não existe essa ideia que eu não vou dividir com ninguém, né? Porque todas as ideias que são inovadoras e que criam um diferencial são daquelas pessoas que estão com uma proposta comum, né? Uma meta comum, um objetivo comum. E nunca se esqueça, se você tem relacionamentos que você quer que se mantenham duradouros, se você tem uma empresa que você quer que seja duradoura, a empresa alimenta a família e a família alimenta a empresa. Isso não se pode separar. A inovação é construída em casa no domingo, numa conversa em família, para a empresa poder ter resultado na segunda-feira. E na sexta-feira e no sábado, quando a empresa para de trabalhar, a empresa estimula para que a família possa pensar que construiu alguma coisa juntos e juntos vão ficar, para o bem e para o mal daquilo que estão construindo. Então não existe essa ideia de o profissional e o pessoal. Né? O profissional que se realiza é a pessoa envolvida até o último minuto, até o último instante com
com aquilo que está fazendo no empreendimento. Se o empreendimento te cansa, se as pessoas te cansam, se não é aquilo que você gosta, sai fora, muda, faz outra coisa. Professor, obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço. A respeito desse tema, né, tão discutido atualmente aí na nossa sociedade. Acredito que é de grande valia para os nossos alunos e para a comunidade também da Faculdade Eficaz. Eu que agradeço ao convite, né, o convite de vocês. Fico honrado de poder contribuir com alguma coisa e espero que vocês tenham aí bons estudos nesse ciclo e que a gente tenha começado bem ele. Um abraço e obrigado pela atenção de todos. Obrigado, alunos. Espero vocês amanhã no nosso segundo dia do ciclo de estudos. Até breve.